as minhas referências estavam mais me prejudicando do que ajudando. Eu sinto que eu tava me perdendo pra parar de ter referências, pra parar de ficar olhando o que essas pessoas estão fazendo. Oiê! Esse vídeo é para compartilhar com vocês uma das minhas pautas que eu tive recentemente da terapia. Então senta que é uma reflexão para nós fazermos juntos, que eu ainda não tenho uma conclusão, estou refletindo, levei para terapia, estou adaptando algumas coisas para colocar essa reflexão em prática, então não tem uma conclusão, tá? Nós vamos pensando juntos. Eu comecei a sentir que talvez as minhas referências estavam mais me prejudicando do que ajudando. Na verdade, que elas estavam me sufocando. Eu acho que a vida, ela era muito mais fácil na época dos nossos avós, porque eles não tinham nada disso aqui, e disso aqui que eu falo é a internet. Eles tinham um círculo social minúsculo, que envolvia os vizinhos da rua, a família, as pessoas do trabalho, um ou outro amigo que eles fizeram em alguns lugares e acabou, era praticamente isso. Eles tinham contato com poucas pessoas, eles tinham principalmente poucas informações sobre as vidas de outras pessoas. Porque eles iam em poucas casas, eles não tinham contato com essas pessoas 24 horas por dia, então era algo muito limitado. Hoje em dia, nós não temos só o nosso ciclo social, nós temos um ciclo gigante na internet. Não sei quantas pessoas você segue, eu sigo, não consigo lembrar de cabeça agora, mas eu sigo uma quantidade grande de pessoas. Eu comecei a entrar, inclusive, numa pira de pensar que eu nunca vou conhecer 99% dessas pessoas pessoalmente. São pessoas que eu vou acompanhar ao longo da minha vida, talvez, mas eu nunca vou conhecer essas pessoas, eu nunca vou bater um papo com elas, eu nunca vou conhecê-las profundamente e eu não sei realmente da vida delas, porque eu não estou 24 horas por dia com elas e eu não sei o quanto aquilo que elas postam é real. Então eu não sei se aquela pessoa é um personagem ou que ela tá mostrando ela de verdade, sabe? A vida dela de verdade. Por que eu tô falando isso? Porque tem essa realidade toda da internet, então nós não vivemos mais a vida como os nossos avós viviam. Agora nós seguimos milhares de pessoas, nós temos contato com milhares de vidas e agora nós temos mais pessoas para nos comparar e mais background de vidas para comparar a nossa, sabe? E aí que entra o negócio das referências. Eu cheguei num ponto em que eu comecei a perceber que eu estava travada para fazer qualquer coisa. Porque antes de eu fazer, eu ficava juntando as referências na minha cabeça. Fulano faz de um jeito, fulano fala daquele jeito, fulano tem esse cenário, fulano fala muito bem, gosto muito dele, e eu começava a tentar personificar isso, essas pessoas, do jeito que elas faziam, o que elas faziam, no que eu tava fazendo, ou até mesmo no jeito que eu era, que aí também nós vamos falar disso, que é um grande problema, que entra na nossa identidade. Mas sem fugir desse ponto. Então eu comecei a ficar travada por conta disso, por causa das minhas referências. Elas estavam mais me prejudicando, me impedindo de começar as coisas do que me ajudando de fato. Porque eu não estava mais querendo tentar fazer do meu jeito, eu estava tentando fazer do jeito de outras pessoas. Querer fazer da forma que elas faziam, ou antes de eu fazer as coisas, eu ficava indo nessas referências, sabe? E vendo ali, consumindo muito conteúdo delas para depois eu ir fazer o meu. E aí eu travava. Por quê? Porque eu não tenho história de vida dessas pessoas, eu não tenho conhecimento dessas pessoas e eu não sou essas pessoas. Voltando àquele gancho da identidade, que é ainda mais profundo. Eu sinto que eu tava me perdendo. Assim, na verdade estou, porque agora eu me perdi e tô aí num processo com Deus e na minha terapia de voltar a me encontrar. Por quê? Porque eu pegava uma coisa de uma pessoa, de uma referência ali, pegava outra coisa de outra referência ali, outra coisa de outra referência ali, lia os livros X que fulano indicava, assistia a séries X que ciclano indicava. Eu fui pegando vários gostos de várias pessoas e colocando dentro de mim. Só que chegou num ponto que eu falei, eu não me identifico. Isso aqui não sou eu, não tá fazendo sentido pra mim. Porque ao invés de eu buscar o que eu queria ler, o que eu queria assistir, o que eu realmente gostava, eu tava fazendo uma junção de coisas de outras pessoas, sabe? Eu ia catando, só que na hora que eu montei tudo, eu olhei e falei assim, não, isso aqui é tudo menos a Camila. Isso aqui não faz sentido pra mim. Agora eu tô nos processos de quem é a Camila.
o que ela realmente gosta de fazer, quais músicas que ela realmente gosta de escutar, que filmes que ela se interessa, que temáticas de livro que realmente me prende e me dá prazer, sabe? Quais são os hobbies que eu realmente quero fazer, o que me dá alegria. Esse tipo de pergunta para tentar chegar ali na minha identidade. Por conta disso, eu estou pensando em coisas que eu posso fazer para silenciar as minhas referências, para parar de ter referências, para parar de ficar olhando o que essas pessoas estão fazendo. É muito legal, é claro que é legal a gente ter internet, é claro que é legal a gente gostar de outras pessoas na internet, de acompanhar, sabe? Mas parece que nós estamos acompanhando tanto e sabendo tanto que isso pode estar tirando o nosso foco de nós mesmos, da nossa própria vida, dos nossos próprios gostos, de quem nós realmente somos. Eu estou começando a parar de seguir algumas pessoas em todas as minhas redes sociais, analisar o perfil, ver se realmente faz sentido. E uma pergunta primordial que eu tô fazendo é: eu me comparo com essa pessoa? E mesmo que eu goste muito dessa pessoa, se a resposta for sim, eu prefiro parar de seguir, porque tá me fazendo mal. Uma outra coisa é abrir a Netflix ou qualquer outro streaming e realmente procurar, dar uma olhada e ver que tipo de filme que realmente me interessa, o que eu quero assistir. Ao invés de ir pro TikTok ou pra qualquer outro lugar, por exemplo, pra buscar filmes de não sei o que pra assistir, dicas de filme. Não, eu paro pra analisar e ver o que eu realmente quero assistir pra não ser influenciada por outras pessoas. Livros, eu também tô fazendo isso. Abrindo a Amazon, procurando, olhando resenhas e comprando. Não ficando aqui, sabe, no YouTube procurando resenhas pra então ver o que aquela pessoa achou e decidir se eu vou comprar ou não. Eu tô sentindo que, por mais que eu tenha feito isso pouco, tá? Tem pouco tempo que eu tô refletindo sobre isso e pouco tempo que eu tô colocando essas coisas em prática. Mas eu já tô vendo que eu tô conseguindo encontrar algumas coisas. De que eu tô me sentindo mais eu, fazendo as coisas que eu realmente gosto, do que indo pelo que as pessoas estão falando, pelo que as pessoas estão indicando, indo pelo que as pessoas gostam. A internet tem massificado a gente. Em 2024, assim, foi uma coisa meio bizarra. Eu fiquei no final do ano refletindo de... Parece que tava todo mundo correndo maratonas, tava todo mundo lendo o mesmo devocional, tava todo mundo escutando as mesmas músicas. Essa questão das músicas é outra coisa que eu tô ficando mais atenta também. Eu fui percebendo que quando eu era adolescente, eu escutava bandas, assim, mais diferentes, e não era indicação de ninguém, sabe? Eu fui descobrindo sozinha, escutava, gostava, e inclusive são bandas favoritas minhas até hoje. E agora, analisando meu Spotify, eu vejo que tem músicas que eu fui descobrindo, bandas que eu fui descobrindo, coisas que realmente gosto de escutar. Mas também tem muitas que, sabe essas músicas que viralizam no TikTok, que aí você gosta e você começa a escutar? Eu percebi que tem um monte dessas. E eu entrei numa paranoia de analisar e falar assim, cara, eu realmente queria estar escutando isso aqui. Eu realmente gosto dessa música, ela faz sentido, eu tô escutando só porque fez sucesso, porque tá todo mundo escutando. É esse negócio, sabe, de que tá todo mundo fazendo, tá todo mundo escutando, tá todo mundo assistindo, tá todo mundo lendo, e aí tá todo mundo igual. Fui percebendo que eu tava igual, sabe, as minhas referências, e isso não é saudável. Essa é a massificação que eu tô falando. Não sei se você tá percebendo isso em você também, mas onde que fica a nossa identidade? Onde que fica a nossa individualidade? Onde que fica nós sermos nós mesmos e não parecermos com mais ninguém? A internet tá fazendo isso com a gente porque tá todo mundo consumindo, mesmo que nós tenhamos bolhas nas redes sociais, porque o algoritmo vai mandando aquilo que a gente gosta, mas grande parte dessas coisas, a maioria das pessoas vê. Então, os vídeos que viralizam, as músicas que viralizam, os livros que viralizam, que são, por exemplo, até no TikTok, né? Tem os livros do TikTok agora que viralizam lá. Quase todo mundo acaba vendo aquilo, sabe? Consumindo aquele conteúdo e fazendo aquilo, comprando aquele livro, assistindo aquele filme. Como eu falei, essa reflexão não tem uma conclusão. Ela não tá muito bem amarrada. Tá até meio confusa, inclusive. Mas porque é isso, é algo que eu tô pensando e tô tentando ver, sabe, o que eu posso modificar na minha vida pra chegar nesse ponto, num ponto que a Camila não esteja mais contaminada pelas redes sociais, pelas referências dela, mas ela esteja sendo ela mesma, fazendo as coisas que ela quer, do jeito que ela quer. E eu acredito que
Quer passar? Pode passar. Eu acredito que a melhor coisa que eu posso fazer, se você quiser entrar nessa e fazer também, tô tentando colocar em prática, mas tá sendo muito difícil porque é um vício, né? As redes sociais é um vício e é difícil de você sair disso, é difícil você ou sair 100% ou você reduzir o máximo que você conseguir o seu tempo de tela. Mas é realmente sair um pouco disso aqui. Parar de consumir um pouco as pessoas, sabe? E consumir a nossa própria vida. Passar mais tempo fazendo coisas que fazem a gente feliz, que a gente tem prazer, que dá mais sentido na vida do que só ficar rolando o feed e vendo as pessoas vivendo a vida delas, sabe? A gente precisa viver mais a nossa própria vida. Enfim, é isso que eu ando pensando. Eu não sei se fez sentido por aí, se você se identificou. Depois de um tempo eu quero até voltar aqui e fazer outro vídeo quando eu tiver essa experiência de uma forma mais aprofundada, ter mais tempo para ir colocando as coisas em prática. Eu falei, é muito recente, para ver como foi, como eu ando me sentindo, qual diferença, sabe, que eu percebi, assim. Vamos silenciar as pessoas, vamos silenciar mais essas redes sociais aqui, silenciar nossas referências e encontrar quem nós somos, viver a vida do jeito que nós queremos, fazendo as coisas que nós queremos fazer e que faz sentido para nós.